tacar fogo na máquina. Está ligado. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso talk. Então, hoje a gente tem a Gisele e a Carol, que são nossos clientes da IU, participando aqui com a gente. Então, e usam o WordPress, bem pontuado, inclusive. A ideia aqui é trazer um pouquinho da discussão do que a gente faz com o WordPress e para onde a gente vai com ele. Então, o nosso tópico aqui, a gente geralmente elege um tema, um tópico, a gente fala entre 30 a 40 minutos e a gente ou traz algum conhecimento que a gente quer disseminar, ou a gente coloca todo mundo para argumentar e discutir sobre. E esse é o ponto do meu tópico, inclusive. Eu queria fomentar uma discussão saudável, sem que ninguém se mate, por favor. Esse coraçãozinho não está tendencioso, né? Não, nem. Vamos discutir de forma isenta. Eu sei que acho que não é surpresa para ninguém que eu sou um dos defensores do WordPress dentro da Rio, né? Então o WordPress mora no meu coração. Se eu pudesse, eu fazia tudo com ele. E a ideia era trazer justamente essa discussão e o ponto de vista de usar ou não, né? E o que eu vejo quando a gente está falando de WordPress aqui dentro da Rio, quando eu converso com alguém que está tendo algum tipo de dificuldade ou quer entender alguma coisa, para mim é muito... Isso aqui. Não vai mudar o vídeo? Apertar só... Dava melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava bom. Agora parece que piorou. Toda santa vez que alguém conversa sobre, estava com problema no WordPress, estava fazendo isso aqui, não sei o que, para funcionar, vou lá, e eu vejo esse cara. Porque é sempre assim, estava funcionando, estava tudo certo, era só uma instalação, era só uma manutenção, a coisa foi piorando, eu mexi aqui, estragou lá, eu mexi aqui, fez isso aqui, e a gente estava uma volta enorme para fazer várias coisas, e de repente, para resolver algo muito simples. Faltou, às vezes, um vazamento, faltou um conhecimento, faltou uma documentação, faltou alguma coisa. E aí, em função disso, as pessoas começam a pintar o WordPress como se fosse um bicho de sete cabeças. Eu acho que ele pode ser ou não, eu acho que depende muito do contexto. Tá? Então, antes da gente sair quebrando o pau para falar, vamos falar um pouquinho sobre o que é, como é que o WordPress nasceu e para que ele foi concebido. Acho que isso é importante para a gente entender até onde a gente consegue ir com ele. Então, o WordPress nada mais é do que ele é um CMS, ele é um gerenciador de conteúdo. Tá? Então, quando ele foi concebido, ele tratava basicamente de trabalhos ou sites ou portais que você precisava ter uma alimentação de conteúdo recorrente. Então, antes, como é que você tinha que fazer? Você tinha que meio que programar tudo, subir tudo para o servidor, aí você tinha que ter um cara à disposição, e o WordPress, quando nasceu, o conceito dele foi esse, para que o usuário final tivesse autonomia de criar e cadastrar os seus conteúdos sem a dependência de terceiros. Não estou dizendo que eu estou menosprezando a função do desenvolvedor aqui, longe disso. É a questão de dar autonomia à pessoa que estava operando a ferramenta, né? Era um perfil principalmente de jornalista que precisava de velocidade para publicar coisas, né? Então, rapidamente aqui um histórico, né? Ele surgiu lá em 2001 com esse Michel Baldwin, ele era um francês, e ele estava construindo um código numa plataforma concorrente do Blogger, na época, né? E aí existia uma questão que era a seguinte: toda vez que você ia desenvolver um site, você ficava vinculado àquele cara que fez. Se aquele cara some, você perdeu o contexto, perdeu um monte de coisa. E aí, querendo ou não, esse cara ele fez a mesma coisa. Em 2001 ele começou a desenvolver essa ferramenta, esse V2 Café Blog, e aí ele sumiu. Ele não deu mais manutenção no código e tal, e aí tinha um cara que estava junto com ele, que é um dos fundadores do WordPress, que é o Matt. E aí entre 2002 e 2003 ele pegou o que tinha de melhor nesse código do cara e falou assim: vou tentar continuar esse trabalho aqui, vou terminar esse CMS, e foi meio que assim que surgiu o WordPress. Tanto que a primeira versão do WordPress não é a versão 0.1, nem a versão 1, é a versão 0.7. Porque ele pegou o código do B2, que já estava na versão 6, e o próximo delivery já foi uma versão WordPress. Já nasceu na gambiarra. Já nasceu na gambiarra. Deixa eu dizer só um pouquinho, só por causa daqui, porque o barulho de lá é muito... da rua é muito alto e vai atrapalhar. Só que vai atrapalhar a tua fala. E aí, quando o WordPress começou a lançar, então, por exemplo, quando ele foi lançado, ele não tinha suporte a plugins. Isso veio praticamente um ano depois, já na versão 1.2. Suporte a temas e páginas, que a gente conhece, também foi implementado depois. Então, o WordPress ele foi ganhando implementações e muito em função disso, em função da própria comunidade que mantinha. Então, tinha lá um grupo de desenvolvedores que queria ter uma plataforma
de código aberto, que eles pudessem dar manutenção e que fosse acessível para todo mundo. E essa própria comunidade foi fazendo com que o WordPress crescesse e virasse no que ele é hoje. A versão 3 do WordPress foi meio que o primeiro divisor de águas, onde já tinha basicamente o WordPress como a gente conhece hoje, então com vários usuários, com temas, com páginas, com plugin, com diretório, etc. Pasmem vocês ou não, mas até 2014 ele não era nada responsivo e não tinha suporte HTMLzinho, isso foi só em 2014, então a Dash que a gente acessa hoje, que fica novo, que é bonitinho, que tem uma certa usabilidade, era horrível até então. Outro marco foi a aquisição do WooCommerce, então o WordPress vinha na campanha de sites institucionais, hot sites, gerenciador de conteúdo, e aí o WooCommerce até esse momento existia como uma plataforma independente brigando ali com um Magento. E aí, em 2015, a galera do WordPress foi lá e falou, vem cá, vamos comprar você, transformou ele num plugin, e aí o WordPress começou a brigar com os e-commerce. Então, hoje a gente tem lá o WooCommerce, Magento e Companhia Limitada. Agora, em 2018, a gente teve o lançamento da versão 5.0, que foi outro divisor de águas, então a gente entra na internet e vinha numa onda muito de page builder. Então, eu já não precisava tanto de um help de desenvolvimento, porque eu podia pegar um tema, customizar e cadastrar meu conteúdo. Mas eu ainda não conseguia, por exemplo, eu queria colocar uma coluna aqui, uma sidebar aqui e colocar uma foto. Então começou -se a montar lá os page builders que davam essa autonomia para o usuário final, sem entender nada de programação, poder codar uma página diferente daquilo que ele tinha comprado. E a versão 5 do WordPress vem de encontro a isso, internalizando dentro do editor do WordPress um page builder, que é o tal do Gutenberg. Então, por exemplo, eu odeio, acho uma bosta, eu acho que ele não funciona. Então não é porque tem que eu acho que está tudo certo dentro do WordPress. Mas porque você está desde 2001 com outro hábito, né? Pode naturalmente vai levar mais uns anos aí para você. Sim. Números. O Brasil é o quarto país que usa WordPress no mundo. Perde acho que só para a Espanha, que é o primeiro colocado, a Israel. Estatísticas, 60% dos sites que usam algum tipo de gestão de conteúdo são montados em WordPress. Então, se a gente estiver olhando para a internet do mundo, pegar todo mundo que trabalha com conteúdo, jornal, revista, site institucional, blog, etc., 60% deles são feitos em WordPress. Se a gente estiver olhando para outros tipos de sites que são mais estáticos, 30% deles são feitos em WordPress. Então, é um número bem significativo que está olhando para o mundo. Falar que 30% da internet é WordPress. A cada 74 segundos, um site WordPress é criado. Então, nesse exato momento, está alguém codando, publicando mais um site bom ou ruim, não sei. Mas está publicando um site WordPress. Só para vocês terem ideias, hoje no diretório do WordPress a gente tem mais de 55 mil plugins gratuitos. Eu não consegui rastrear o número de plugins pagos nem temas porque é humanamente impossível. Então, além de ter toda essa comunidade que sustenta e tem plugin para fazer chover praticamente, tem plugin para tudo que você puder imaginar, existem também toda a questão dos plugins e temas pagos, que vão um pouco além e oferecem um pouco mais de suporte. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente tem de WordPress. Então, o site da Toyota, por exemplo, hoje é feito em WordPress. E é aquele site meio conceito, porque você tem que mostrar o carro, mostrar os produtos, ele tem uma diagramação completamente difícil. E aí, provavelmente, numa época mais anterior, eu já passei por isso, se um designer chegasse para mim e mostrasse uma página dessa aleatória, eu falaria, nem fudendo. Mas não vai entrar em Não sabe dando vaga, não? Hã? Não, mas é um bom exemplo. O hot site do Angry Birds 2, o filme, foi feito totalmente em WordPress, então ele é totalmente conceito. A casa do Mickey Mouse está dentro do WordPress, então se você acessar lá o Walt Disney Company, é feito em WordPress. E para minha surpresa, o mais emblemático é o site institucional da Casa Branca. Então, se você pegar a galera que é meio teoria da conspiração, o WordPress dá para invadir, etc. E tal, a Casa Branca usa o WordPress para se comunicar. Então, algum valor seja para manutenção, etc. Todos esses sites aqui estão no item Showcase, então se você entrar no WordPress.org, tem lá um About, e nesse About tem um Showcase. Lá você vê todos os sites que foram submetidos por WordPress como Showcase desde o seu surgimento até então. Então tem New York Times passou por lá, a revista Vogue passou por lá, a Volkswagen passou por lá, a Volvo passou por lá, a Sony Pictures passou por lá. Games, tem uma tonelada de hot sites de games que passaram por WordPress, então por que, né? Por que usar o WordPress? Aí eu me sinto ali como Capitão América brigando com o Homem de Ferro, porque eu falo assim, é bom cara, vamos usar.
Não, é uma bosta, não funciona. Eu sempre tenho que ficar nesse embate de levantar algumas questões do porquê usar o WordPress e por que não usar o WordPress. Por que usar o WordPress? Baixo custo de implementação. Então, ou seja, a mão de obra é mais fácil de achar e ela é mais barata. Não estou entrando aqui em métodos de conhecimento, mercado, etc. Não, estou só fazendo um contexto de história. E você pode não necessariamente precisar de um desenvolvedor. A gente tem plataformas de hospedagem que com um clique você instala o WordPress, instala um tema, instala um conjunto de plugins padrão. Você só tem que colocar a tua logomarca, os teus textos e as tuas imagens. Você tem um site funcionar em 10 minutos. Então, isso é do caralho fazer. Não é qualquer lugar que você consegue ter essa flexibilidade. A usabilidade e interface elas são intuitivas, então por mais que a gente critique e jogue essas pedras que o painel do WordPress é uma merda, do ponto de vista do usuário final, para quem está operando a plataforma, a curva de aprendizado é muito curta. Isso com outras ferramentas. É muito fácil você explicar e ele é muito repetitivo nas ações. Então, assim, se você tirar os âmbitos de negócio da plataforma, você está ensinando o usuário assim, aqui você cadastra um post, então aqui você coloca teu conteúdo, aqui você coloca teu título, aqui você atualiza e repete o processo. Isso é muito fácil de fazer, muito fácil de explicar. Alta oferta de plugins, temas e extensões, como eu já falei. Então, além do diretório gratuito do WordPress, você tem pessoas que desenvolvem coisas de formas gratuitas, você tem mercados que têm temas pagos, né? Então, o ThemeForce acho que é o canal mais bem conhecido de nós, que a gente inclusive usa aqui na Hero, para tema, para plugin, etc. e tal. Então, acho que a gente ainda faz um pouco uso do ThemeForce na parte de plugins, a gente foca muito mais em temas, né? Mas era uma coisa que a gente poderia explorar mais. A troca de templates sem alterar conteúdo. Então, para quem tem uma agência ou para quem tem um site que tem essa estratégia de campanhas, você tem um site no WordPress onde você não precisa recadastrar todo o conteúdo a cada vez que você muda de público-alvo ou a cada vez que você muda de campanha. Isso é um diferencial. O sistema de código aberto, como eu já falei. Então, eu já ouvi no passado também, vamos montar o nosso CMS, vamos criar o nosso gerenciador de conteúdo. Beleza, você vai ter domínio do código, você vai documentar, você vai saber onde está, etc. O cara saiu da empresa, aquela equipe inicial que fez o concept do projeto saiu. Quem vai dar manutenção nesse código? Quem vai ficar com o legado? Será que foi bem documentado? Será que estava guardado no repositório correto? Então aqui você não tem muito esse problema, porque tem toda uma comunidade que mantém isso vivo e eles têm outras formas de ganhar dinheiro com o WordPress, então eu não vejo que a curto prazo o WordPress vai deixar de existir e vão deixar de dar manutenção. E as atualizações são constantes, né? Então só de 2018 para 2019 a gente já está quase encostando na versão 6. Então a versão está sempre sendo melhorada conforme plugins novos são lançados, conforme o mercado avança com novas tecnologias e conforme as brechas de segurança vão sendo identificadas. E aí aqui começam as polêmicas, né? Quando não usar o WordPress. Então isso é uma opinião minha, pessoal, e aí depois eu quero a opinião de vocês sobre isso, mas aonde que eu vejo que a gente não deve usar o WordPress? E esse é polêmico. Falta de domínio de linguagem. Então, eu vou colocar lá uma equipe, vou colocar um squad para desenvolver WordPress e eu tenho ninguém manja de PHP. Os caras vão desenvolver e eu tenho um prazo para entregar. Vai dar ruim. A curva de aprendizado vai ser alta, o cara vai ter que aprender um monte de coisa, etc. e tal. Então, eu acho que isso é um ponto negativo, que você não tem essa skill dentro da tua equipe. E o desconhecimento da API do WordPress e da forma como ela funciona. Então, é PHP, dá para fazer gambia que faz encher. Né? A gente já falou sobre isso, nunca fez. O Murilo ganha da mentira. Mas o WordPress tem um monte de coisa pronta. Então, às vezes, quero pegar o usuário que cadastrou isso aqui, não sei lá. Você vai lá no Codex do WordPress, lá na API, tem uma função que traz exatamente isso. Aí, o que você faz? Eu sei PHP, eu vou fazer. Eu vou fazer uma consulta no banco, eu vou fazer não sei o quê. E aí, você podia usar um código de médios de linhas, você está fazendo um código de 60 linhas e isso vai inflando o teu código. Daí, isso traz a fama de que o WordPress é ruim. Porque daí passa da mão de um para o outro, e daí um tem uma lógica, o outro tem outra, então isso às vezes traz. E se a gente trocar o WordPress por qualquer outra linguagem, esse problema sempre existiu. A diferença agora é a gente está elegendo uma palavra, que é no WordPress, porque se fosse outra linguagem, cara, não é, se fosse outra linguagem, provavelmente você teria os mesmos problemas, porque você não tem um padrão de código, um padrão de desenvolvimento. E se as especificações do seu projeto não forem atendidas pelo WordPress, então também não adianta insistir. Se você tem alguma coisa muito específica que você já pesquisou, já fez o levantamento e o WordPress não te atende ou aquela linguagem não atende, não adianta você colocar o WordPress porque é mais fácil, porque o meu custo, etc. Não vai funcionar. Você vai ter um retrabalho gigantesco e no final é capaz de você olhar para o projeto de fora e falar devia ter feito de outra forma, não devia ter usado o WordPress.
Então, colocado esses pontos, a gente junta um time super foda agora e agora tudo é WordPress, certo? Vamos fazer WordPress com tudo. Não vai fazer WordPress com tudo. Tem alguns pontos que, por exemplo, aqui dentro da Hero a gente não resolveu muito bem, que é as nossas discussões recorrentes de corredor. Um deles, espelhamento de ambientes de desenvolvimento. Então, toda vez que alguém começa um projeto, baixa na máquina, cola um desenvolvedor do lado, como é que eu codo, como é que eu ligo o ambiente, como é que eu faço, como é que eu replico, isso para nós ainda não está bem resolvido. Não é só a gente que está com esse problema, tem várias pessoas que também têm essa dificuldade. Então, assim, não existe um norte fixo, existem algumas trilhas que as pessoas têm e acho que vai da gente testar e ver o que se adequa ao nosso meio de desenvolvimento. Acho que o Moretti e o Daniel têm muito mais a contribuir daqui para frente, dando algumas dicas de como as coisas têm que ser conduzidas em termos de desenvolvimento, para depois a gente pegar o WordPress e olhar assim, beleza, então agora a gente já estabeleceu alguns padrões internos da Hero. Aonde a gente coloca o WordPress aqui e para onde a gente caminha. Acho que esse seria o primeiro ponto. Ajustes de fluxo de deploy, então fazer entrega para cliente. Cada um tem um jeito de fazer e a gente precisa também de um norte para dizer, cara, o caminho principal é esse aqui, você pode usar esses derivativos. Então, eu sei fazer um deploy de WordPress, eu sei pegar lá, já sei, eu tenho um conjunto de plugins que eu geralmente uso para fazer dump de banco, para fazer dump de conteúdo, eu sei acessar um CPN e tal, mas eu sei fazer, eu preciso passar isso para frente e isso precisa ser de senso comum. E eu também não sei se isso é a melhor forma de trabalhar. Precisa ser automatizado. Esse é um ponto. Como que a gente faz essa automatização? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa trazer para discussão. Mas isso me parece que esses dois primeiros pontos aí são discussões que você falou que são antes da ferramenta. Dependendo da ferramenta que a gente tiver, definir esses modelos, ele independe. Eu posso estar usando, vou usar para exemplo, papel e lápis. O problema de ter definição de como é o fluxo de desenvolvimento, como é o fluxo de deploy, o ambiente, tudo, ele é anterior ao WordPress, né? Aí eu discordo, porque, por exemplo, se você pegar um framework qualquer como o Laravel, por exemplo, ele já é todo integrado para você fazer um deploy. Ele já é muito mais Ele simples. já impõe um padrão que é... É o que é. Ele foi construído e foi evoluído Pensando para nisso. esse É que eu acho que a caminho. gente confunde às vezes o WordPress. Eu acho o WordPress maravilhoso, como CMS. Mas eu acho que a gente às vezes quer usar o WordPress como framework de desenvolvimento. E eu acho que é por isso que a gente acaba se confundindo um pouco. Por exemplo, a gente usou para fazer o Remember o WordPress. E eu acho que foi um erro porque a gente usou ele como framework, não como CMS. Porque o Remember não é um site de conteúdo e a gente usou ele para fazer mesmo assim com N regras de negócios que um framework poderia dar conta. São esses dois últimos pontos aqui. Conhecimento do Codex e entendimento do negócio do projeto. Então, você sabendo tudo que o WordPress pode fazer, como é que as funções funcionam, o que ele pode, o que ele não pode, o que é anexo do WordPress, onde eu tenho que virar uma tabela, onde eu posso instalar um plugin, etc. E tal. E você tem conhecimento do seu negócio, que eu preciso entregar para o meu cliente. Eu acho que a partir daí você toma uma decisão de usar ou não o WordPress. Simples fato de ter, tem conteúdo que é cadastrável pelo usuário, só isso não vale. Que é o caso, para mim, me parece muito o caso do MB. Vai ter empresas que vão cadastrar conteúdos aqui dentro. WordPress, certeza. Só que dentro disso tem N... Tem outras coisas que não estavam visíveis. Tem todos os sistemas gigantes. Um exemplo bem clássico, customização da dashboard do WordPress. É um quarto fazer isso. É um inferno, para ser bem sincero. Tipo, colocar botão, cor, etc e tal, dá para fazer. Dá. A questão é, você tem dinheiro, tem prazo para fazer isso? Esse é o ponto. Mas, por exemplo, ele tem algumas outras coisas, eu concordo que ele não pode olhar no som que a gente deu fazer assim. Mas ele tem várias outras coisas, tipo o CRUD, eu não preciso ficar fazendo. Não, existe alguma outra ferramenta que a gente poderia utilizar no caso do Emir? Sim, e tipo... Para ficar trabalhando com regras de negócio, pra você não ter que criar do zero. É que assim, fazer CRUD não é uma parada que é muito onerosa a partir do momento que você já tem um framework que você está usando. Então lembra quando a gente fazia a Pro? Em AgroPro a gente estava usando o I e o I a gente fazia CRUD assim. O que era difícil, Não aprendi, carregar o negócio bonitinho e tal. A parte complexa é porque, por exemplo, no Remember, ele tem o CRUD, mas cada CRUD tem 30 mil disparos que acontecem por trás desse CRUD. E como o WordPress não é um framework, eu tenho um acesso um pouco restrito a isso, e quando eu acesso isso é de umas maneiras meio ilícitas. Maneiras ilícitas é ótimo. Sim.
Esses são processos que passam por todos os outros, né? A gente não consegue... No caso da Acroport, aconteceu, ele tinha feito um rollback no dia do React. O projeto começou com o React, e aí a gente pivotou por outras coisas também aconteceram, mas de um dia para o outro tinha 30 prints. Todos feitos gerado automático. Aí depois começa a refinar. E deixa eu... A minha pergunta é assim, ó, isso olhando do ponto de vista de desenvolvimento, essa mecânica funciona. Mas entendendo que hoje, porque a gente teve nessas fases da cronologia da internet, momentos em que um site institucional era simplesmente a presença do cliente no ambiente digital. Não tinha grandes propósitos do ponto de vista de negócio, era simplesmente um folder eletrônico. Hoje, pensando em marketing digital, onde todos os canais, todos os touchpoints do cliente nos ambientes digitais, em tese, tem que estar servindo a um propósito de marketing, e por isso ele precisa ter velocidade e dinamismo para atender as demandas de marketing, né? Mas aí essa discussão é, por exemplo, se eu pego um Remembia, que ele não deveria ter o WordPress plugado ali, ou poderia ter sido uma outra alternativa como o Laravel, ou o React, ou qualquer outro. Eu teria facilidade para as áreas em que o cliente tem que ter o timing do negócio, tipo assim, putz, eu estou usando essa terminologia aqui e eu estou reposicionando minha marca e eu vou parar de usar esse conceito e vou usar esse, então eu preciso trocar um título. Ele conseguiria ter essa facilidade que ele tem para fazer hoje no WordPress? Não, você consegue codar isso não com a mesma facilidade, mas nada me impede de criar um cadastro disso não. Nesse cenário que você colocou, eu acho que o WordPress faz todo sentido. Mas é que esse é o cenário atual da internet. Qualquer negócio online. Mas qualquer negócio online hoje, ele está. Você vai ver um banco no WordPress. Não, sim, mas a camada em que o marketing está atuando, que não é na camada transacional, ele precisa. Eu acho que resolve o problema que o WordPress é muito rápido de mudar. Você consegue, igual você falou, mudar todo um conceito do site em questão de um dia, minutos. Você vai deixar na mão de uma lista de marketing que não tem, de repente, conhecimento técnico nenhum. Você precisa de uma interface que ele possa ler título, imagem... Mas só que você concorda que mudar um conceito do site muitas vezes não envolve mudar regras do negócio. Concordo. Não envolve mudar... Mas todo projeto online hoje, a gente poderia partir do pressuposto que por mais que ele tenha regras de negócios complexas, que não caberiam no WordPress, ele vai ter uma camada que é de contato e comunicação com o cliente? Eu acho que para institucional o WordPress eu não vejo nenhum problema em ter as duas coisas. Exatamente. Só de uma ferramenta. Você tem as duas. Tem os dois canais plugados. Ferramentas. Exato. Você tem uma ferramenta que serve o teu marketing, e você solta na mão do cara, dá um treinamento para ele e fala, velho, negão, se vira. Que nisso o WordPress é quase unanimidade, né? Um exemplo mais clássico, onde que o WordPress ganhou força nos últimos anos? Quando o cara criou o Yoast lá, o plugin de SEO. Ele resolveu uma treta gigantesca, porque você tem mais controle no seu ambiente de você criar as suas URLs, o seu esquema, você tem toda uma equipe de estudo. Pô, show de bola, dá pra fazer isso. Se você tiver equipe e tiver dinheiro à disposição, eu recomendaria. Mas às vezes a tua equipe é enxuta, o teu prazo está sempre no limite, que é a maioria dos casos, entendeu? E você precisa, você tem um cara só para fazer o teu SEO. Então você tem que dar autonomia para ele. Então se o cara manja do negócio, eu vou lá, treino ele na ferramenta e cara, cadastra. A gente teve o caso da Contática, por exemplo. A gente pegou a Paula, que era redatora, e falou, Paula, o contexto é esse aqui, o cenário é esse aqui, precisa disso. Ela foi estudar o segmento de mercado, ela não precisou se preocupar com ferramenta. A ferramenta estava aí. Ela gastou as horas dela na estratégia. Depois ela voltou com a coisa pronta e era só cadastrar. Então eu acho que dá sim para manter as duas coisas. Você tem que analisar até onde o seu negócio vai. Esse é o ponto. É porque essa que é uma discussão que a gente já teve nos corredores, é que partindo do tipo de trabalho que a Hero faz, a gente trabalha com funcionamento de negócios usando ferramentas digitais, né? A gente vai apoiar. Então eu vou agora lançar um aplicativo para um cliente, ou eu vou lançar um site transacional, ou fazer alguma coisa. Às vezes... Então, às vezes a definição sobre o potencial disso no médio prazo não está clara nesse início. Então você vai tomar uma decisão agora de coisas que vão ser potencializadas, vão surgir como oportunidade de negócio para essa ferramenta e esse canal lá na frente. Então, exatamente. Então, assim, a dúvida é, a gente sempre com as variáveis que a gente tem, pode tomar a decisão do WordPress. Só que é da natureza do nosso tipo de trabalho que isso evolua e mude, e lá na frente a gente possa olhar para essa decisão e falar, putz, não foi a melhor decisão, mas... Isso talvez não tenha solução. A gente tinha conteúdo, a
CAP, também foi feito em WordPress. Isso. A gente tinha a história da SEO, a gente precisa de permissionamento do usuário, então tem Tudo isso tá níveis pronto. diferentes. Cara, tá tudo pronto, porque eu vou usar outra coisa, entendeu? Porque e esse é o ponto. Talvez tenha uma parte desta discussão toda que é inevitável que a gente vá se deparar. Que é essa coisa evolutiva do universo digital, que em algum momento eu posso ter variáveis novas que vão falar, putz, se eu tivesse feito assim, eu teria hoje outro tipo de solução, mais rápida, mais Aí fácil. que tá, o grande problema do WordPress é que você não vai ter tanta maleabilidade. Então, é por isso que eu acho que escolher o WordPress é muito quando você tem muita certeza do que vai acontecer no seu projeto. Não, Então, mas você quer um exemplo? Tem 2 exemplos ali na escada. O negócio deles é totalmente pautado em cima do WordPress e o negócio que eles se propõem, que eles vendem para o cliente final, tudo para o WordPress está pronto. Você só precisa integrar. E a gente está com uma missão Então, mas aí agora. entra o conhecimento da ferramenta e do desenvolvedor sobre a ferramenta. Tá aqui, ó. Aham. É aí que eu acho que é um problema também, porque se você, tanto plugins externos da loja do WordPress que você baixar e instalar no teu sistema, quanto a galera que desenvolve, sei lá, até internamente, que eu não sei, mas eu acredito que deve acontecer, a galera não conhece o suficiente do WordPress, acaba desenvolvendo meio que na gambiarra e vai virando aquilo. É a coisa do codex que ele falou, né? Você resolve a metade no PHP quando tem plugin pronto, ou então você se apoia só em plugin, e aí acontece às vezes os problemas de plugin que não atualiza quando o WordPress atualiza, você perde metade do seu negócio. E Essa é daria. outra também. Os WordPress, esses plugins cagados, não posso E Mas daria pra. isso é regra. É É isso falta de que- conhecimento da. É falta de conhecimento da operação da ferramenta. Então, assim, beleza, eu opero com WordPress, beleza. Então, quais são os meus pré-requisitos aqui? Putz, eu não posso sair atualizando loucamente tudo que aparece. Eu tenho que ter um ambiente de staging. Um exemplo é, o CAP ligou pra mim numa sexta-feira, 7 horas da noite, dizendo que, olha, Uriel, eu atualizei o WordPress aqui e parou de funcionar tudo. E eu desativei um plugin que eu não sei pra que serve, que chama Advanced Custom Fields. Juro, tadinho. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, esses são os únicos lugares que vocês não podem mexer desse jeito. Vamos fazer. Aí ajudamos, a gente Como é que conseguiu eu vou te dizer isso aqui? Você tirou o coração do paciente. Tipo, recusabilidade, atualização Então, do cliente. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Então, alguns hosts fazem para poder otimizar, e aí tem mais essa questão da discussão que é a otimização, o WordPress não é performático, etc e tal, eu acho que daí é uma coisa mais técnica. Mas assim, tem alguns hosts que lá no WP Config eles já setam várias variáveis. Por exemplo, uma delas é desabilitar as atualizações automáticas, desabilitar os rascunhos, fazer cache, várias Você cria padrões. que você vai enxugando, porque o WordPress é como se fosse um software desenvolvido para o Windows. Ele é plug and play, ele tem que funcionar em todos os computadores que vendem na vida, do positivo ao Dell. É diferente de fazer para o Mac, só tem um sistema operacional. Entendeu? Então o WordPress está muito mais para esse canivete suíço, então eu tenho que prever todas essas possibilidades. E aí, se eu tenho conhecimento de base, eu tenho know-how, eu sei onde estão os gargalos, e aí eu vou enxugando. Então, por exemplo, eu quando faço entrega para cliente particular, eu crio um usuário editor para ele, edito esse usuário, dou mais algumas permissões, mas, por exemplo, dependendo do tipo de contrato, ele não tem acesso aos plugins. E ele não atualiza o WordPress. Ele tem que me ligar para atualizar. Porque eu sei que ele vai fazer cagada. Essa é a parte que. E às vezes não é nem de Não é ruim, é porque é da natureza da inconsistência, né? Tá lá, pediu. O WordPress é bem sacana com isso. Ele fala assim, uma nova atualização está disponível. Clique aqui para Fica atualizar. piscando. E, porra, velho, eu vou lá e vou clicar. Eu tenho toque, eu não consigo. Em 98% dos casos, isso funciona. Ele atualiza e ele funciona. Fala aí, John. Toda semana lá. O problema é que ele, quando falha esses 2%, a treta para resolver e o ruído é muito grande. Entendeu? Eu tenho uma dúvida. Eu acho que no caso essa é uma situação mais que você tem que definir boas práticas para trabalhar em projetos. Primeiro, definição de negócio, né? Definir o escopo do projeto e daí decidir a tecnologia que vai ser usada. Mas eu acho que é uma coisa de premissas, né? De como trabalhar com esse projeto. E eu acho que aqui dentro a gente não tem cultura nem de trabalhar com React, nem de trabalhar com WordPress, nem de trabalhar com nenhuma tecnologia. Não fica claro, né? Cada caso fica. Eu acho que um ponto principal, falando de tecnologia, é a gente definir boas práticas para trabalhar com elas.
E não ficar criticando o WordPress, porque o WordPress é isso, ou porque o React é isso, ou porque... Não, eu Cara, concordo com você, mas eu acho que tem que ter uma política interna de qualquer funcionário novo que entrou passar por um mês. Isso aí, uma imersão. E se não simplesmente jogar o cara no projeto e falar, pô, se vira. se vira, E o que mais, exato. e o que a gente mais, e o que eu mais vejo no Stack Overflow, por exemplo, em outros fóruns, é que justamente esse modus operandi. Tipo, isso não é inerente da Hero, a Hero é desleixada, não. É padrão do mercado, tipo, as pessoas demoram para construir esse tipo de cultura e de ter um processo interno. Né? Então, eu lembro de uma vez que a gente foi numa palestra da Local Web, tinha um cara lá da... Como é que é o nome? Da Local Web. Rockaway? Anyway, empresas brancas, né? E aí eles tinham um setup interno que assim, vai começar um funcionário novo. Na primeira semana ele fica um dia em cada equipe. E se a equipe acaba antes da semana, ele volta para a equipe que ele estava. E ele fica vendo como é que faz, como é que os caras codam, se inteirando nos projetos e tal, lendo documentação, então sim, eles fazem documentação minimamente, mas fazem. E aí só na semana seguinte que esse cara pode começar a operar e aí eles elegem de acordo com o perfil do cara. Então ele tem uma imersão, eles têm um processo. Então uma coisa que a gente estava falando esses dias aqui era de fazer controle de subida de versão por Git e faz teste unitário. Então rodou o teste, falhou no teste, nem sobe por Git. Então, esse tipo de teste coisa no WordPress é difícil também. no começo do projeto levou 3, 4 dias. é oneroso no início do projeto, mas o ganho é longo prazo. Exato. Tipo, ninguém precisava se preocupar com o commit. Simplesmente se der spawn ia subir e pronto. Não ia dar para produção, a gente ia no stage, subia automático, testava. Tipo, para toda a equipe, tanto pro tester, quando a gente fazia um commit, subia para stage, o tester testava em stage, já estava tudo ok, ele dava um ok, já subia para produção. Então, cara, Você concorda que isso é inerente à tecnologia, independente se eu estou usando WordPress, React... Mas E que dá pra o ser WordPress ele é muito complicado para pouco. fazer isso. Exatamente. Você tem que fazer teste. Dá pra uma Pelo jeito como o tecnologia péssima. WordPress funciona, Dependendo do que tá com- Como o WordPress ele